Fala pessoal, aqui é o Thales do canal Estudante de Concurso com mais uma questão. Dessa vez vai ser uma questão sobre IP privado. Vamos fazer uma questão para fixar, para entender melhor o conteúdo e logo em seguida vamos partir para outras três questões de fixação. Tudo certo? Sigamos então. Cada questão essa primeira foi de concurso, as outras três inspirada. Então, sigamos. O endereço IPv4. Aí fala aqui, né? O endereço 172.20.1.1 pertence a um servidor web na internet pública. Aí é para dizer se é certo ou errado. Antes da gente ver e dizer, poxa, pertence ou não, precisamos primeiro entender o que é essa internet pública. Aí eu respondo, poxa, o endereço IP, a gente chama de endereço IP, mas na verdade é IPv4. Hoje em dia já existe o IPv6. Necessidade de criar o IPv4 e IPv6, o incremento dele foi justamente devido à necessidade de número de endereços. Enfim, vai ser tema de outra aula. IPv4, sigamos. Pode se dividir em público, que é o destino da maioria dos endereços, e os privados. Quando a questão está querendo saber se é privado ou não, basicamente tem uma tabela que precisamos decorar, que funciona assim: classe A, classe B e classe C. Na classe A é aquela que tem maior capacidade de host. É aquela que mais atende, aquela que é possível subdividi-la em maior número de dispositivos. A classe B contém muito hosts, é uma capacidade grande de host, mas é uma intermediária. E a classe C, já até adianto, é aquela que utilizamos para uma casa. Uma casa pode ter muitos hosts? Sim! Quando a gente vê para um indivíduo, poxa, pode ter vários computadores, pode ter várias internet das coisas, uma geladeira, enfim, geladeira, impressora, fogão, entre outras muitas coisas. Cada coisa dessa, cada utensílio desse necessita de um IP e normalmente a classe C cumpre bem esse papel, sem necessidade de maior capacidade. Então sigamos. Qual é o intervalo? Quando a gente vai falar aqui do IP, do intervalo IP, funciona assim. Primeiro, essa aqui, ó, 10.0.0.0 até o endereço 10, a máscara, melhor dizendo, 10.255. Nisso aqui, se formos olhar essa máscara aqui, apenas o primeiro octeto está sendo utilizado para a rede. Então nós temos aqui, ó, 10.0.0.0/8. Estou usando essa anotação até para servir de lembrança, que é o quê? Esse 8 quer dizer que apenas dos 32 bits, apenas 8 são da rede. Dos 32 bits, 8 são da rede. Se dos 32, 8 são da rede, o que é que eu entendo? Entendo que 24
são destinados a hosts. Se 24 bits são destinados a hosts, nós temos aqui um total de 2 elevado a 24 menos 2 possíveis endereços de equipamentos. Por isso que realmente a classe A é o maior. Nos outros endereços, agora sendo um pouco mais rápido, apenas para mostrar aqui qual é o intervalo, sem mais explicação do porquê é o maior, eu vou lhe dizer que é 172.16.00 até 172.31. Opa. 255. Perfeito, pessoal? Esse aqui é o intervalo. Daqui e vai incrementando até chegar no máximo a isso aqui. Essas são as possibilidades da classe B. Classe B, lembrando que é aquele intermediário. E na classe C, que é o que a gente costuma usar em casa, vai do endereço 192. Se aqui em cima a classe B foi até o 16, aqui vai ter até o 168.00 e vai até o 192.168.255.255. Maneiras de decorar, de conseguir construir a tabela. A parte mais importante, que é os limites do endereço IP, é realmente lembrar. Começou com 10.000 até o 10, qual é o máximo que pode chegar? 2 elevado a 8, 256, então, mas não pode ser 256, então é 255, porque começa do 0. Então é 255. Aqui embaixo, 172.16. Lembrando disso aqui, isso aqui é lembrar na forma bruta. Eu completo com 0.0. Sempre começa com 0.0, o limite inferior. No limite superior, sempre termina com 255. A única coisa que muda entre eles são os dois primeiros. Percebendo? 10.0, 172.16, 168. Em particular, vou dizer assim, no classe B tem a diferença que o limite inferior dele, o limite superior dele é o 31 aqui. É uma infelicidade para nós decorar, mas é o que tem. Tem que ter o que tem. Dito isso, entendendo essa tabela, entendendo a diferença entre a classe A, que seria algo com imensa possibilidade de hosts, da classe B, que é uma grande quantidade, mas não é tanto quanto a classe A e a classe C. Então agora a gente volta para as questões. Simbora, pessoal. Me responda você. 172.20.1.1 pertence à internet pública? É um IP público? Então, se conseguir construir, a gente olha aqui, 172 pertence à classe B. E qual é a classe B? A gente já acabou de fazer, então deve estar fresco na memória. Parece que continue comigo, vai. É 16.00 até... Opa, percebe, ó. Confere. Aqui, ó. É maior que o 16, então confere. E vai até quanto?
172.31.255.255. Perfeito. O 20 está entre o 16 e o 31? Sim, está. Então a questão está me perguntando se pertence à pública. A resposta, não pertence à pública. Porque o segundo octeto é o número 20, que está entre o 16 e o 31, a questão está errada. Não pertence a... Esse aqui é um IP privado, não pertence à rede pública. Sigamos agora para as demais questões de fixação. Considere os seguintes IP. Opa, começou em 10. 34. Isso aqui é classe A, né? Como a gente acabou de fazer, tá bem fresco na memória. Perfeito? Tá contido. Vamos colocar aqui, classe A. E tá tudo dentro daqueles conformes. Tá no intervalo de 0 a 255, que está no intervalo de 0 a 255, esse terceiro octeto, e esse quarto octeto também está no intervalo de 0 até 255. Então, já que não tem nada de errado com ele, classe A. Bora identificar esse outro aqui. Essa questão vai nos pedir para identificar o tipo de classe. Aí vamos ver aqui esse outro 172. A gente já viu que 172 pertence à classe B. Aí pergunta 172.15.16.8. Aí aqui, pessoal, tem uma pegadinha. Porque, ó, começa do 15. Para ser classe B, tem que começar do 16. Como 15 é menor que 16 até 31, como 15 não está contido neste intervalo, isso aqui não é classe B. Eu ainda digo mais, não é IP privado. Porque ele não pertence àquele intervalo, simples assim. Poxa, se não pertence ao intervalo, vai ser o IP público. É um IP público. Certo? Aqui nós temos o primeiro A, o segundo público, o terceiro 192. Bora ver aqui, classe C. Classe C 192.68. E dele até o seu limite superior nada mudou. Perfeito. O 68 e o 200 está contido no intervalo de 0 a 255, assim como o 10 também está contido. Então esse aqui é a classe C. Agora vamos para as questões. 1 e 2 são privados? A gente viu que o 2 não é. Então a gente elimina também. Dizendo que apenas um é privado, todos são privados. Então, já temos aqui por eliminação, item B. 1 e 3 são privados, classe A e C respectivamente. Pessoal, essa questão é cara de prova. Pode facilmente cair na sua prova. Facilmente. Sigamos mais uma. Aqui agora. 172, você lembra qual classe é? 172. A classe A começa em 10. A classe B começa com 172. A classe C começa com 192. Depois do 9... Aqui não me interessa tanto, porque eu sei que é tudo começado em 0. Aqui eu sei que tem que ser do 16 até o 31. E aqui eu sei que tem que ser o 68. E depois não me interessa tanto. Dito isso, vamos ver.
É o endereço IPv4 31. Opa, você quer classe B, perfeito. O 31 tá no limite da classe privada. O 254 também tá no limite do 255, né? Tá um número abaixo e um número abaixo. Então, perfeito. É exatamente isso, pessoal. É um privado de classe B. E uma curiosidade sobre esse tal de loopback. Loopback é um IP que o computador não envia nada para ninguém. É um IP de teste. O IP dele é o IP 127.0.0.1 até, repete, 127.255.255.255. Quando é que eu uso ele? Como eu falei para teste, é quando tem quando eu não quero que a informação saia daquela minha rede, ou do meu computador, ou daquele pequeno espaço que eu tenho, daquela pequena rede que eu tenho. Eu não quero que a informação saia dali. Eu estou usando esse IP aqui para fazer um teste da pilha TCP/IP. Testar a pilha, protocolos. Eu quero testar teste de protocolos para observar o comportamento. É mais para manutenção. Então não tem a ver com nossa o que a gente está procurando de IP privado. É realmente classe B. O loopback vai de 127 até o seu limite superior. Perfeito? Sigamos. Finalmente, última questão. O endereço. Nessa altura do campeonato, acho que já deu para entender, né? Que isso aqui é uma classe A. Começa com 10. Na classe A não me preocupo em relação ao limite. Eu me preocupo caso aparecer aqui, ó, um 257, ou 256, ou 258. A banca pode querer aloprar com isso. Colocar um número maior do que o 255. Quando na verdade o 255 é o limite superior. Mas como é o caso da questão, está tudo certo. 254 é um endereço privado e pertence à classe A. Perfeito. Apenas a 2. A D eu sei que não é. Bora lá. O endereço. 172.32.01 pertence. É um endereço privado pertencente à classe B, pessoal. Novamente. Qual é o bizu do. A parte chata mesmo de decorar é só o B. Que é o quê? 172.16.00 até 172.31.255.255. Poxa, 32 é maior que 31. Então, isso aqui não pertence ao privado, e sim pública. Perfeito? Então, onde tem 2, está errado. Aí a gente fica aqui entre a A e a C. A e a C. Bora lá. C. O terceiro item. O endereço 192.168.00 pertence à faixa privada de classe C. Perfeito, pessoal. É isso aí. Tem C. C mais questões? Então é isso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Entendido que o coração de tudo que a gente viu é isso aqui. Realmente se trata de decorar isso aqui e resolver questão até
chegar uma hora que você não precisa mais se preocupar em decorar, já estará na massa do sangue. E é sobre isso, pessoal. Às vezes a nossa caminhada é meio cansativa mesmo, mas assim, os planos do Senhor são firmes e Ele fortalece os que não desistem. Então, simbora, pessoal, confiando em Deus, fazendo muitas questões, fazendo a nossa parte. Como diz Evandro Guedes, o que é competência do homem, Deus não move uma palha. Então bora fazer a nossa parte e Deus vai cuidando do resto, levantando pessoas para ensinar vocês, se for o caso, dando oportunidade para vocês estudarem de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades. E é sobre isso, pessoal. Um forte abraço, peço que curta, comente, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, valeu, falou!